Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais um dia de leitura, segundo dia do nosso livro O Caibalion, referente às sete leis herméticas, né? Para a gente estar colocando, né? Aplicando essas leis, trazendo mais sabedoria para aplicá-las na nossa vida, sempre para trazer um entendimento melhor, né? Das questões da nossa vida, né? Então vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar na descrição do vídeo que depois eu entro em contato com vocês. Lembrando que esse grupo, né, esse clube do livro, ele foi criado a partir do meu grupo de envio de Reiki à distância. Então fica o meu convite para você também entrar no grupo de Reiki, né, para estar participando, para receber, né, essa energia do Reiki tão maravilhosa. É, Ela acontece de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, às 22 horas. O Reiki é enviado à distância, o grupo é silenciado, não tem um monte de, né, de mensagem, aquela coisa toda que muitas vezes o grupo incomoda a gente, né? Neste caso, o grupo é silenciado, não tem conversação dentro do grupo, tá? Então fica o meu convite para acessar, para entrar no grupo, é só clicar no link da bio do meu Instagram e preencher o formulário. Inclusive, você pode estar indicando o nome de quem você desejar neste formulário. E preencher o formulário já está fazendo parte da nossa egrégora para estar recebendo aí a energia deste maravilhoso reiki. Então vamos lá, dar continuidade no capítulo um. Este livro é fininho, então muito provavelmente ele vai acabar rápido, então fica o convite. Entra lá no grupo para você fazer parte da próxima escolha do próximo livro, tá bom? Então vamos lá. As máximas originais, axiomas e preceitos do Caibalion são impressos aqui, entre aspas, e com o crédito adequado. Já o nosso próprio trabalho é impresso de forma regular. Confiamos que muitos alunos a quem agora oferecemos este pequeno trabalho receberão benefícios tanto do estudo de suas páginas quanto dos muitos que já vieram antes, trilhando o mesmo caminho do adepto ao longo dos séculos que se passaram desde os tempos de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, os três, o três vezes grande, nas palavras de Ocaibalion, dois pontos, onde recaem os passos do mestre, os ouvidos daqueles que estão prontos para o seu ensino se abrem. Ocaibalion. Quando os ouvidos do aluno estiverem prontos para ouvir, então virão lábios para preenchê-lo com sabedoria. Ou seja, né, se abra para aprender, esteja aberto, né, esteja receptivo, né, acredite na sua expansão, para que você receba informações necessárias. Assim, de acordo com os preceitos acima, a transmissão deste livro apenas atrairá a atenção daqueles que estão preparados para receber o ensinamento. E, da mesma forma, quando o aluno estiver pronto para receber a verdade, então este livro lhe aparecerá. Essa é a lei, o princípio hermético de causa e efeito, em seu aspecto de lei da atração. Reunirá lábios e ouvidos, aluno e livro. Então, que assim seja. Capítulo 2. Os sete princípios herméticos. Os princípios da verdade são sete. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, com a qual todas as portas do templo serão completamente abertas. O Caibalion. Os sete princípios herméticos, sobre os quais toda a filosofia hermética se baseia, são o seguinte: o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e do efeito e o princípio do gênero. Estes sete princípios serão discutidos e explicados à medida que procedermos com essas lições.
Uma breve explicação de cada um, no entanto, pode muito bem ser dada neste momento. Então vamos lá. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O Caibalion. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é mente, explica que o todo, que é a realidade substancial oculta em a toda manifestações e aparências externas que conhecemos sob os termos de universo material, os fenômenos da vida, matéria, energia e, em suma, tudo que é aparente aos nossos sentidos materiais é o espírito, que por si só é incompreensível, indefinível, mas que pode ser considerado e pensado como uma mente universal, infinita e viva. Também explica que todo o mundo ou universo fenomenal é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo e em suas partes ou unidades tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos e nos movemos e temos a nossa existência. Este princípio, ao estabelecer a natureza mental do universo, explica facilmente todos os variados fenômenos mentais e psíquicos que ocupam uma parcela tão grande da atenção pública e que, sem tal explicação, são indecifráveis e desafiam o tratamento científico. A compreensão desse grande princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo compreenda prontamente as leis do universo mental e o aplique ao seu bem-estar e crescimento. O estudante hermético é habilitado a aplicar de forma inteligente as grandes leis mentais, em vez de usá-las de forma casual. Com a chave mestra em sua posse, o aluno pode abrir muitas portas do templo mental e psíquico do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza de energia, poder e matéria, bem como o motivo e como tudo isso está subordinado ao domínio da mente. Um dos antigos mestres herméticos escreveu há muito tempo, abre aspas, aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da maestria. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como na época em que foram escritas pela primeira vez. Sem esta chave mestra, o domínio é impossível e o aluno baterá em vão nas muitas portas do templo. Deixa eu fazer aqui uma pesquisa rapidinho de um material, né, ao vivo e a cores. E não consigo. Aqui. Deixa eu só ver aqui. Para a gente trazer uma melhor tradução do mentalismo, né? O que que acontece? Esse livro ele está trazendo uma forma mais explicativa, assim, né? De como incorporar, a- é, de como incorporar o mentalismo, né, na nossa vida. Mas o que é o mentalismo, né? O princípio do mentalismo é que tudo acontece primeiro na mente. Então, segundo, né, o que traz aqui, o que traz a literatura de que Hermes trouxe essa informação, né, de que tudo é criado na mente. Então, antes de qualquer coisa existir, existiu a ideia se daquilo ser criado. Então, antes, coisa simples, antes deste café existir, eu acordei pensando, vou fazer meu café, ou que vontade de tomar café. Nossa, vou colocar água para esquentar para fazer o café. Então, tudo acontece na mente, né? Tudo antes de existir, né? Acontece na mente. Quando a gente fala de lei da atração, o que acontece? Primeiro, cria-se uma ideia na mente. Em algum momento na sua vida, você criou aquela ideia, de alguma maneira você sentiu aquilo, alguma emoção, aquilo.
se materializou de alguma forma. Então, por isso que a lei da atração, por isso que tudo, por isso que a mente rege a nossa vida, porque primeiro é na mente, a mente consequentemente vai gerar uma emoção e é essa emoção que vai fazer a lei da atração funcionar. Então, não adianta pensar positivo e sentir negativo. Não adianta só pensar positivo, você precisa sentir também, né? Mas tudo que se materializa, primeiro aconteceu na mente. Então, lembrando que pensamentos, sentimentos e crenças influenciam diretamente na vida, na realidade em que você cria, né? É, o que que acontece? Por que que aqui, inclusive aqui já falou, no outro livro que a gente leu, falou, né, de você estar sempre presente, esteja sempre presente naquilo que você está vivendo, né, naquilo que você está fazendo, porque de repente você está toda feliz, inclusive tem até um meme, né, de que a pessoa está toda feliz lá no pagode, dançando e tudo mais, de repente ele lembra das contas que ele tem que pagar. Aí ele já muda a feição, aí ele já muda a postura, já muda a sensação, já muda tudo, né, dentro dele. E o que que ele vai atrair? Mais daquilo, né? Porque ele não estava presente ali, aproveitando aquele momento que está. Aquele momento não é o momento de pagar a conta, não é ali que ele vai fazer dinheiro, não é ali que, aliás, é ali que ele está correndo o risco de perder a oportunidade de receber o dinheiro. Né? Então, por isso da importância de estar com o pensamento alinhado no presente e também alinhado naquilo que você deseja. Então, se eu desejo uma vida próspera e abundante, não tem como eu e feliz, né? Não tem como eu ficar com pensamentos negativos o tempo todo, né? Com reclamações, né? É, com chateações, trazendo à tona sempre coisas ruins que você viveu, reviveu, né, e passou a fazer parte da sua vida, e vai fazer cada vez mais, porque você fica, a sua mente fica ruminando, consequentemente você vai sentindo emoções, e essa emoção que vai fazer com que você viva aí a lei da atração, né? Então, se você tem um exemplo prático aqui no material, se você acredita que não é capaz ou não merece, se está dentro da sua mente isso, se você fica pensando, ah, porque eu sou pobre, porque eu tenho tal doença, porque se meu pai morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, eu vou morrer de câncer, né? Então, se você ficar acreditando nisso, é isso que vai acontecer, porque a mente ela molda a sua realidade, né? Porque você vai gerar uma emoção. Então, o quanto é importante estarmos com a mente, primeiramente, alinhada com aquilo que a gente deseja e coerente com aquilo que a gente deseja, porque um dos princípios do universo é a lei, o princípio do mentalismo, que o todo é mente. Então, por exemplo, você vai fazer uma oração, vamos falar de duas situações. Você vai fazer uma oração para se conectar com Deus, com o universo, enfim, vamos falar Deus. Se você está na sua casa e você começa a fazer oração, daqui a pouco você está pensando na conta, na doença, no chefe, no marido, no problema, no carro. Quando você está num ambiente propício, é difícil você tirar o seu pensamento dali, porque o tempo todo você vai estar sendo chamado para aquilo. Então, isso é controlar a mente, não de uma forma robótica, né? Mas que você tenha consciência daquilo que você está praticando a cada momento. E também não é para ficar desesperado, ai, tô pensando negativo, tô pensando negativo. Não. É para você ter um propósito, acreditar neste propósito, né? E viver conforme o que vai fazer com que esse propósito realmente funcione, o que vai fazer com que este propósito se materialize, né? Então, veja bem o que você está, né, com que você está alimentando aí a sua mente para que seja coerente com aquilo que você deseja. Então, a primeira lei universal que a gente está aprendendo aqui é o princípio do mentalismo. Mente mesmo. O que rola na mente vai fazer com que você viva. A mente direciona a sua vida, tá?
Então, essa é a primeira lei, é o primeiro princípio, o princípio do mentalismo, né? Vamos para mais um golinho de café. Segundo princípio, o princípio da correspondência. Como acima, assim embaixo, como abaixo, assim acima. Este princípio incorpora a verdade de que há sempre uma correspondência entre as leis e fenômenos dos vários planos do ser e da vida. O velho axioma hermético é dito com estas palavras: como acima, assim embaixo, como abaixo, assim em cima. A compreensão deste princípio dá aos homens um meio de resolver muitos paradoxos sombrios e segredos ocultos da natureza. Existem planos além do nosso conhecimento, mas quando aplicamos o princípio da correspondência a eles, somos capazes de entender muito mais do que do contrário, seria incompreensível. Este princípio é da aplicação e manifestação universal nos vários planos do universo, material, mental e espiritual. É uma lei universal. Material, este princípio é de aplicação e manifestação universal, nos vários planos do universo, material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais pelos quais o homem era capaz de se afastar dos obstáculos que encobrem o desconhecido. Seu uso constante rasgava até mesmo o véu de Ísis, e um vislumbre do rosto da deusa podia ser capturado, assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que o homem meça sóis distantes e seus movimentos, enquanto sentado em seu observatório. Assim, o conhecimento do princípio da correspondência permite ao homem raciocinar inteligentemente do conhecimento ao desconhecido. Estudando a mônada, ele entende o arcanjo. É, tem uma fala bem, né, diferentinha. Então, deixa eu pegar aqui no material. É, peraí, é princípio da correspondência, para ficar mais prático aqui para a gente fazer uma relação com a nossa vida, porque aqui a gente está abrindo o conhecimento, né, aplicando as leis aqui, trazendo a filosofia para dentro da nossa casa, da nossa mente, para a gente aplicar, né, e ter uma vida satisfatória, leve, com conhecimento, com expansão da consciência. Então vamos lá. O que está em cima é como o que está embaixo, né? E o que está embaixo é como o que está em cima. Esse princípio nos ensina que existe uma harmonia, uma correspondência entre os diferentes planos de existência, o físico, o mental e o espiritual. Ou seja, o microcosmo, pequeno como ser humano, reflete o macrocosmo, o universo. O que isso significa? Os padrões e leis que regem uma parte da realidade também se aplicam às outras partes. A vida exterior reflete o que existe dentro de nós e vice-versa. A vida exterior reflete o que existe dentro de nós e vice-versa. Se compreendermos uma parte da realidade, podemos entender o todo. Como que a gente aplica esse princípio na nossa vida? Autoconhecimento profundo. Observe padrões na sua vida externa, relacionamentos, saúde, finanças, e perceba como eles refletem o que você sente, pensa ou acredita internamente. Ou seja, eu quero viver um relacionamento maravilhoso, né? Um relacionamento fiel, leal, com paz, com harmonia, um relacionamento que traga nutrição para mim, um relacionamento equilibrado, né? E aí, na hora que eu vou viver este relacionamento, eu vivo completamente diferente, né? Eu não consigo me abrir, eu não consigo entender, eu não sou compreensivo, eu não sou amoroso, eu não tenho é, disposição, disponibilidade, eu quero ficar na minha, eu tenho comportamentos egoístas, né? Então,
Ou seja, aí você começa, nossa, mas eu trabalhei a lei da atração para atrair um relacionamento assim, assim, assado. Ok, mas como você está realmente por dentro? Ou seja, o que está dentro está fora. Você vai atrair aquilo que está dentro, que é o seu sentir, né? Então você vai viver aquilo que está dentro de você. Eu quero alguém assim, assim, assado. Aí floreia todinha a pessoa. Mas e você? É essa flor também? Você tem tudo isso para oferecer também? Você está disposto, disponível, né? Então, lembrando que a mudança, vocês já devem ter ouvido falar, a mudança acontece de dentro para fora. Por quê? Porque o que está dentro vai estar fora. O que está dentro de você é o que você vai acessar. E assim também a gente faz um link com a lei da atração. Porque você, antes de você ter, você precisa ser, né? Então, antes de ter, você precisa ser. Como que eu vou ter uma vida próspera e abundante? Isso serve para mim, inclusive. Se eu me sinto, de repente, não preparada ou eu tenho medo, né? Então, onde a gente chega? Existem crenças que a gente precisa mudar para que a realidade que a gente deseja racionalmente ela aconteça dentro de nós, para que ela se manifeste externamente, para que ela se, falando de espiritualidade, para que ela se materialize, né? Porque aqui a gente fala de o físico, o mental e o espiritual, né? Então, compreender, né, que se você quer mudar algo na sua realidade, comece mudando a sua mente e o seu coração. A mente é mudar o olhar, é mudar o seu ponto de vista sobre aquele tema da sua vida, sobre aquele aspecto. E mudar o seu coração é mudar o que você sente, né? Então, o quanto o nosso interno, ele vai ser a atração do nosso externo, né? Relacionar o micro ao macro, né? Entender que tudo está interligado e que você é parte de um grande todo. Isso fortalece o senso de propósito e conexão. Quando a gente faz, eu sou terapeuta de barra de axis, né? Sou terapeuta de expansão da consciência. Quando a gente faz os cursos, né, da Axis Consciousness, a gente aprende que nós fazemos, que tem um universo, existe um universo aqui. Tudo é o universo, nós fazemos parte do tudo. Não é assim, ele é o universo, o outro é o universo, nós fazemos parte de tudo. Então, lembrando que se a gente atrai aquilo que a gente sente, a gente vai atrair pessoas com a mesma grau de evolução, com a mesma frequência energética, né? Frequência emocional. Pode ver que às vezes você vai conversar com alguém, já passei por isso, um ajuda o outro. E assim por diante. Conforme você vai evoluindo, mudando seus pensamentos, mudando o ponto de vista, saindo do julgamento, não tem certo e errado, tem o que faz sentido para ele. Eu não gosto de viver daquela maneira, mas se ele gosta, tá tudo bem. Aí você vai, né, crescendo, evoluindo na escala aí de evolução, intelecto, emocional, espiritual, energético. E aí você vai atraindo mais daquilo, né? Então, o que você faz no seu ambiente interfere ao seu redor também. Isso é expansão, isso é expansivo. Nós conseguimos ser expansivo, né? E nós temos uma função no nosso cérebro, que eu sempre esqueço o nome, plasti... É como se o cérebro, ele também, né, aumenta. Por isso a gente consegue absorver tanta informação, ler muitos livros, estudar, né? Porque ele sempre vai crescendo. E outra, uma vez expandido, ele não volta mais ao tamanho normal. Uma vez que você põe informação lá dentro, ele não volta mais ao normal. Então, conforme você vai fazendo.
né, essa expansão, você também interfere aí uma certa parte, né, ao seu entorno também, tá? É, o conteúdo aqui também traz um exemplo prático, né? Se você vive em desordem no seu ambiente, por exemplo, na casa, pode ser um reflexo de desordem interior, como pensamentos e emoções. Então, organizando o ambiente, você também organiza a mente e vice-versa. Ou seja, se está fora, está dentro, se está dentro, está fora. Percebe? Então, como seria interessante a gente aplicar, né, essa lei aí dentro, né, da nossa vida. Então, deixa eu ver qual o tamanho dessa. Vamos ler esse aqui, rapidinho. O princípio da vibração. Aí amanhã a gente traz uma explicação para a gente fazer uma correspondência com a nossa vida, tá? O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio incorpora a verdade de que tudo está em movimento. Tudo vibra, nada está em repouso. Fatos que a ciência moderna endossa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. Ainda assim, este princípio hermético foi enunciado milhares de anos atrás pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e até mesmo espírito resultam em grande parte de diferentes taxas de vibração. Desde o todo, que é o puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Enquanto maior e quanto maior a vibração, maior a posição na escala. A vibração do espírito está em uma taxa tão infinita de intensidade e rapidez que aparenta estar em repouso, assim como uma roda em movimento rápido parece estar imóvel. E na outra ponta da escala há formas brutas de matéria, cujas vibrações são tão baixas a ponto de parecer em repouso. Entre esses polos há milhões e milhões de diferentes graus de vibração, do corpúsculo ao elétron, do átomo à molécula, de mundos a universos, tudo está em movimento vibratório. Isso também é verdade nos planos de energia e força, que são apenas diferentes graus de vibração, e dos planos mentais, cujos estados dependem de vibrações, e até mesmo para os planos espirituais. A compreensão deste princípio com as fórmulas apropriadas permite que o aluno hermético controle sua própria vibração mental, bem como a de outros. Os mestres também aplicam este princípio à conquista dos fenômenos naturais de várias formas. Aquele que entende o princípio da vibração tomou o cetro do poder, diz um dos velhos escritores. Então, amanhã a gente já traz aqui, né, na abertura da leitura, como que a gente aplica o princípio da vibração na nossa vida, no dia a dia, na vida prática, né, no que a gente está vivendo e passando por agora, tá bom? Então, hoje foi nossa leitura e amanhã tem mais. Obrigada por estar aqui comigo. Se inscreva no meu canal, se inscreva na rede social, na outra rede social, e clique no link da bio para você vir fazer parte do Clube do Livro e do grupo de Reiki de envio à distância gratuito chamado Grupo Flor de Lótus. Está lá no link da bio. Um beijo e até amanhã.